Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos fazer um unboxing, vamos dar uma olhada nessa Bíblia que eu tenho em mãos aqui. Deixa eu abrir ela, deixa eu ver esse pacote. Aqui acho que já deu. Pacote aberto. Que eu tenho em mãos aqui a Nova Bíblia Viva. Ela está dentro de uma luva, tá? Por isso não está aparecendo aqui. Vamos abrir. Deixa eu achar algum lugar aqui para mim conseguir pegar. Consegui. Aí. Plástico removido. Aqui a luva, né? Nossa, capa bonita. Uma capa meio que... impressão de emborrachada, não... sei lá. Não parece bem um couro, não. Ela não é molinha. Toma cuidado com isso daqui. Vamos lá. Deixa eu dar uma lida. Alguma coisinha. Ou melhor, eu não vou ler dessa vez, tá? Eu vou passar aqui de forma vagarosa para que vocês entendam o que vem a ser esse encarte que veio com ela, tá? Mas, a princípio, vou ler só isso daqui, ó, o que ela tem. Introdução a cada livro, Jesus em... principais personagens, fatos importantes, o resumo de cada livro, crescendo no conhecimento, plano anual de leitura da Bíblia, concordância bíblica abreviada, recursos ágnos para seu crescimento espiritual, mapas belíssimos e informativos que complementarão seu aprendizado e cadeia de subtítulos. E é isso. Então tá aí mostrado o encarte. Vamos à Bíblia em si. Bem aqui. Essa minha versão aqui é a marrom. Tem a preta. Tem alguma outra cor que eu não estou lembrando aqui. Eu acho, se não me engano, uma pink para mulheres. É isso mesmo. Então, Nova Bíblia Viva, estudo, leitura e compreensão. Aqui embaixo o logo da Ragnos. A lombada. Tá aqui. Ela fica cheia de marcas de mão. Tá vendo? É meio parecendo um plástico, não sei. É diferente. Tem uma textura aqui bem legal, ó. Bem interessante, brilhosa. Aqui tem o ISBN. E vamos abrir a Bíblia. Folha de guarda branca normal, papel cartão grosso, bem encadernada. Aqui uma folha de rosto simples, uma folha de rosto mais completa, papel Bíblia padrão, tá? Não é papel jornal, é um papel Bíblia mesmo, um pouquinho mais fino, um pouco de transparência, tanto que dá pra ver do outro lado aqui, mas deixa eu ver um negócio. Na leitura em si, pelo que eu tô vendo, não vai atrapalhar em nada, não. Então aqui a gente tem as abreviaturas dos livros. Tinha um sumário aqui, né, que eu pulei. E a ficha catalográfica. Então, ficha catalográfica aqui à esquerda. Completinha. Sumário. Então a gente tem a abreviatura dos livros da Bíblia, a apresentação da Bíblia, Antigo Testamento, Novo Testamento. No fundo dela, plano anual de leitura da Bíblia, concordância bíblica abreviada, recursos Ragnos para seu crescimento espiritual, mapas e só. Então aqui já começa a abreviatura dos livros da Bíblia, tá aqui. A apresentação da Nova Bíblia Viva, estudo, leitura e compreensão. Então é interessante dar uma lida nessa parte, tá, gente? Pra gente compreender ao certo
tudo que a gente consegue extrair dessa Bíblia aqui, tá? Com relação a ensino, com relação a estudo. Então aqui a gente já tem o começo, né? O Antigo Testamento, livro de Gênesis. Então ela trabalha dessa forma, tá? A introdução é uma introdução diferente. Ela te faz questionamentos. O quê? Gênesis significa origem e narra a história da criação do mundo e da humanidade, com destaque para um povo que o Criador escolheu como representativo depositário de suas bênçãos para todas as nações. A história desse povo está entrelaçada à de seus patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, que depois se tornou Israel. Gênesis é o livro dos começos de tudo, da vida, da família, das profissões, da desobediência humana, dos conflitos, da esperança e também da realização de projetos de Deus para recriar o ser humano a partir de Jesus Cristo. O livro integra o grupo dos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, Penta, 5, Teuco, Rolos, e contém basicamente histórias e genealogias. As histórias têm uma família central, a família de Abraão, cujas notáveis experiências de fé vão da segunda parte do capítulo 11 até o final do livro. João remete a Gênesis 1:1. No princípio Deus criou os céus e a terra. Quando inicia seu evangelho, ele estava com Deus no princípio. Em suma, Gênesis é um livro de esperança porque mostra que Deus está conosco. Aí tem uma sequência, né? Que é o quê? Então, o que vem a ser, né? Aí quem? A tradição atribui o livro de Gênesis a Moisés. Foi quem escreveu. O profeta legislador e líder do povo de Israel em sua saída do Egito para Canaã prometida a Abraão e seus descendentes. E vai a sequência. Quando? Quando ele foi escrito? Quando foi escrito? Gênesis descreve um longo período. Começa na eternidade, que não pode ser datada. Depois continua no princípio, quando Deus começou a criar todas as coisas, e também apresenta a criação do ser humano por Deus e o processo de povoamento da terra a partir da Mesopotâmia, hoje Iraque, conforme a ordem de Deus. E vai, tá? É o porquê. O objetivo de Gênesis é mostrar as raízes da vida. Para os israelitas, a raiz da vida está no chamado de Deus a Abraão para habitar Canaã. A quem foi escrito? Gênesis tem como público-alvo primordial o povo dos antigos hebreus e, ao mesmo tempo, todos aqueles que querem conhecer como o amor de Deus se manifesta, pois cada história do livro transpira a graça de Deus. Onde? Gênesis foi produzido num contexto claramente hebreu, ao tempo de Moisés ou pouco depois dos seus dias. Então aqui a introdução, diferente, né? Ela faz questionamentos e traz as respostas para a gente. Aqui a gente tem o começo, livro de Gênesis. Vamos dar uma lida no começo aqui para que a gente compreenda como que vem a ser essa linguagem da nova Bíblia viva, tá? Deus cria os céus e a terra. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era vazia e sem forma definida, e o Espírito de Deus se movia por sobre as águas. Deus disse: haja luz, e houve luz. Deus ficou satisfeito e separou a luz da escuridão. Deus chamou a luz de dia e a escuridão de noite. O dia e a noite juntos formaram o primeiro dia. E Deus disse que as águas se separem entre a expansão do céu em cima e os oceanos embaixo. Desse modo, Deus formou o firmamento, separando as águas que ficaram acima do firmamento das que ficaram abaixo. E assim foi. Deus chamou o firmamento de céu, e houve tarde e manhã. Tudo isso aconteceu no segundo dia. Então, assim, como a gente vê aqui, essa é uma linguagem bem contemporânea, tá? Até é considerada uma paráfrase, tá? Então vamos dar uma olhada primeiro o que vem a ser uma paráfrase. Em linguística, ó, é uma maneira diferente de dizer algo que foi dito, frase sinônima de outra.
A literatura é uma interpretação ou tradução em que o autor procura seguir mais o sentido do texto que a sua letra. Tem outra palavra para ela aqui que é a metáfrase, ok? Então a paráfrase, que é o que essa Bíblia é uma forma de dizer no mesmo sentido, mas com outras palavras, tá? Ele faz isso justamente para facilitar para a leitura. Eu vou fazer uma comparação de alguns textos aqui só para vocês terem uma ideia das mudanças, de como essa linguagem realmente é mais facilitada. Mas eu deixo claro que é sempre bom a gente ter uma Bíblia com um texto mais tradicional, um texto fiel, para que a gente faça comparações. Essa daqui é uma Bíblia boa, realmente para a gente ler, tá? É fácil de compreensão, a leitura é mais fluida, mas em determinados momentos apareceu alguma dúvida em alguma coisa, pega uma ACF, pega uma BKJ e dá uma comparada, ok? E é isso, vamos lá vamos dar uma seguida aqui, vamos ver o que mais tem nessa Bíblia. Ela não tem referências cruzadas. Ela não tem versículo embaixo de versículo. Ó, 4 está aqui, o 8 também está no meio. Os livros estão no cantinho, que facilita para a gente encontrar os livros, né? Tá? Então, a gente encontra mais fácil. O tamanho da letra de um bom tamanho, tá? Não chega a ser grande, não, mas a leitura é bem fácil de ser feita nessa Bíblia. Tem uma impressão até que forte. Vamos ver o que mais que ela traz pra gente. Jesus em Gênesis. No capítulo 3, Jesus é o descendente da mulher, o novo Adão que surge como resposta ao pecado e veio para cumprir a profecia e esmagar a cabeça da serpente. No capítulo 4, Jesus é a primazia das ofertas e a oferta perfeita que foi oferecida a Deus em favor do povo. E por aí vai, tá? Então, no livro, né, de Gênesis, você vai ver, aqui ele identifica pra gente aonde Jesus se encontra dentro do livro, ok? Vamos lá. Vamos ver o que mais que ela traz pra gente. Aqui, ó. Logo no começo aqui, os personagens, os principais personagens em Gênesis. Então a gente tem Adão, Eva, Noé, Abraão, Sara, Isaac, Rebeca, Esaú, Jacó e José. José era o 11º filho do patriarca Jacó. José teve 2 sonhos e os revelou à família, os quais prediziam que um dia o pai e os irmãos se prostrariam diante dele. Isso despertou ainda mais o ressentimento dos irmãos, que já viam uma certa predileção do pai pelo filho mais novo. Então vai contar a história de cada um. Vamos ver o que mais que tem. Crescendo no conhecimento, Deus. Como sabemos que Deus existe? Por 2 meios principais. Por meio da revelação sobrenatural de Deus, a Bíblia, que se apresenta como inspirada por Deus em 1 Timóteo 3, 15 a 17, já começa afirmando a existência do Criador. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1. Leia também Salmos 14, 1, Marcos 12, 32 e 1 Coríntios 8, 6 e Hebreus 3, 4. Por meio da revelação natural de Deus, a natureza, podemos conhecer o poder e a natureza de Deus por meio das coisas criadas, pois a verdade sobre Deus é revelada entre eles, porque Deus a manifestou. Desde a criação do mundo, as qualidades invisíveis de Deus, ou seja, o seu poder eterno e a sua natureza divina, são vistas pelos homens claramente. Elas podem ser compreendidas por meio das coisas criadas. Assim, eles não terão desculpa alguma. Romanos 1, 19 e 20. E vai, né? Para quem realmente quer conhecer com relação a Deus e ter mais respostas com relação ao nosso Deus, tá tudo aqui.
É um estudo bem grande até. Aí vai na sequência o texto. Texto bem legal para se ler, tá? O espaçamento bom, o tamanho de letra bom também. Papel Bíblia normal. Dá para ler bem mesmo. Bem legal. Fatos importantes em Gênesis. Entre os montes mencionados na Bíblia, Moriá tem uma importância fundamental em Gênesis, pois é nesse local onde Abraão leva Isaque para oferecê-lo em sacrifício. Gênesis 22. Esse é o local onde ocorreram uma das maiores provas de fé, devoção e dedicação a Deus, mas também foi onde Abraão presenciou o grande milagre do Cordeiro substitutivo, que tipifica Cristo, oferecido em sacrifício no lugar de todos os seres humanos. E vai. Fatos importantes. Seguindo em frente. A gente tem aqui também um resumo de Gênesis, capítulo 1 e 2. Deus é o Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que nele há, e de todo ser vivente, inclusive o ser humano. O homem pecou ao desobedecer a Deus e comer do fruto proibido e foi devidamente punido pelo Criador. Capítulo 3. E vai até o capítulo final. Aí a gente já tem o livro de Êxodo. Da mesma forma, fatos importantes. Jesus em Êxodo, do mesmo jeito que no livro de Gênesis. Então isso daqui vai ser do mesmo modo que está sendo nesses dois primeiros que eu estou mostrando no restante da Bíblia, tá? Então o estudo dessa Bíblia de estudo é feito dessa forma. Ela não tem notas de rodapé, não vai ter referência cruzada, ela é mais simples, mas traz estudos dentro de cada livro, bem interessantes, tá? De uma forma mais simples, mas bem interessante, até talvez para quem esteja começando no Evangelho, de repente quer compreender melhor a Bíblia, eu acho que vale a pena. É uma Bíblia bem interessante até com relação à linguagem utilizada. Vamos para o livro de Salmos. Vamos ler um salmo aqui. Há um fitilho marrom, da mesma cor da Bíblia. Vamos àquele salmo bem conhecido. Salmo 91. Uma linguagem diferente. Aquele que vive protegido pelo Altíssimo, guardado pelo Todo-Poderoso, pode dizer ao Senhor: o Senhor é minha proteção e minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o salvará das armadilhas e do veneno mortal. Ele o protegerá debaixo das suas asas, e lá você estará seguro. A sua fidelidade o protegerá como um escudo. Você não terá medo da escuridão da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não ficará assustado com a peste que se espalha sorrateira nas trevas, nem da praga que devasta ao meio-dia. 1000 podem cair à sua esquerda, 10.000 à sua direita, mas nenhum mal o atingirá. Você olhará tranquilamente e verá Deus castigando os pecadores desobedientes. Tudo isso acontecerá porque você disse: o Senhor é a minha proteção. O Altíssimo é a minha morada segura. O mal não me apanhará de surpresa e o meu lar não será atingido pela desgraça, porque o Senhor dará instruções especiais aos seus anjos para o protegerem em todos os seus caminhos. Eles o apoiarão com as mãos para que você não tropece em alguma pedra no caminho. Você enfrentará sem medo o leão e a cobra venenosa.
matará o leão e pisará a serpente. Assim diz o Senhor a seu respeito. Ele se entregou a mim de todo o coração, por isso eu o salvarei. Ele me conhece pessoalmente e por isso o colocarei num lugar alto e seguro. Ele me pedirá ajuda e eu responderei. Quando estiver em dificuldades, eu estarei ao seu lado. Resolverei seus problemas e lhe darei uma posição de honra. Darei a ele uma vida longa e feliz. E lhe mostrarei a minha salvação. Então vamos chegando no final da Bíblia. Aqui a gente tem o resumo de Malaquias e já começa o Novo Testamento, não tem aquele período interbíblico. Tá? Vamos para o final. Mapas, papel pochê, bem bonitos. Vamos ver aqui o que a gente tem de ajudas. Apocalipse, terminando aqui. O resumo de Apocalipse. Plano anual de leitura da Bíblia. Concordância bíblica abreviada. Isso é muito interessante para quem realmente está estudando, tá? Às vezes você quer procurar um assunto, uma pessoa, uma palavra. Ó, Abraão. Tá aqui, ó. Aonde? Gênesis. Por isso mudou o seu nome de Abraão para Abraão. Aonde tá? Gênesis 17:5. Em Êxodo 2:24, atentou para a aliança que tinha feito com Abraão. E vai. Aí a gente tem os assuntos também, né? Ó, arrepender-se, arrependido, arrependimento. Então, tá a fim de fazer um estudo com relação ao arrependimento? A gente acha os locais que fala sobre arrependimento aqui, ó. Isso é bem interessante, tá? Vamos agora pegar um texto qualquer aqui, vamos dar uma comparada com uma Bíblia que eu tenho mais fácil aqui em mãos, tá? Eu abri aqui em João 15. Jesus ensina que é o caminho para o Pai. Em João 14. Estou com uma ARA, tá? Que é a Bíblia de Estudo esquematizada aqui. Eu vou abrir aqui, a gente vai dar uma comparada no texto, bem rapidamente, tá? João 14. Ó. João 14, deixa eu tomar cuidado para não amassar aqui, ó. João 14 e João 14, aqui. Jesus dá uma palavra de ânimo aos seus discípulos, que o coração de vocês não fique aflito, creiam em Deus, creiam também em mim, existem muitas moradas na casa do meu Pai. Jesus conforta os discípulos, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Aqui. Se não fosse assim, eu lhes diria: vou preparar moradas para vocês. E quando tudo estiver pronto, então eu virei buscar todos, para que possam sempre estar onde eu estiver. E vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Cadê? Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Então, assim, o sentido é o mesmo, só que aqui, na Nova Bíblia Viva, é escrito de uma forma bem mais contemporânea, tá? Uma forma que a gente consegue entender de imediato o que Jesus está falando. Aqui
é uma leitura mais, como que eu posso falar? A gente tem que pensar o que vem a ser o não se turbe. A gente já vê aqui que o coração de vocês não fique aflito. Então aqui a gente já tem uma linguagem bem mais facilitada. Para você que quer fazer o seu devocional diário, tá? É até interessante ter uma linguagem mais contemporânea como essa. Mas como eu falei, mantendo em mãos uma Bíblia que tem uma linguagem mais fiel, ok? Essa não é uma considerada fiel, mas eu peguei justamente para fazer uma comparação de textos, para mostrar como era escrita mais arcaica, antigamente, e como está hoje, com essa linguagem mais contemporânea, ok? E é isso, gente. É uma boa Bíblia, tá? Ela é bem interessante. Tem um tamanho bom, não é gigante. Tem uma capa diferente, bonita, tá? Eu preciso saber se depois de um tempo ela não vai rachar, aquelas coisas, né? Mas douração nas páginas, bem bonita, um fitilho, como eu já mostrei. A Bíblia até que não tão grande, papel bom, boa diagramação também. A gente não tem que ficar forçando a Bíblia para conseguir ler aqui, tá? Bem feitinha, bem encadernada, papel legal e bastante estudos dentro dela, né? Mostrando em detalhes os personagens, o livro, Jesus em cada livro da Bíblia. É bem interessante, tá? Então é uma recomendação minha para você que é um novo convertido, para você que quer ler com mais facilidade a Bíblia, que quer ler a Bíblia em um ano de repente. Eu acho que vale bem a pena, ok? E é isso, gente. Espero que todos tenham uma excelente tarde e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.